Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube. E no vídeo de hoje eu quero te ensinar uma coisa um pouquinho mais avançada, né? Não tão avançada, mas é, mais avançada do que esses vídeos, né, que eu trago aqui no YouTube para vocês, que é o seguinte. Muitas pessoas me perguntam, Zê, como que eu consigo identificar se o preço ele vai continuar naquela mesma direção depois dele completar um objetivo? O que eu sempre falo com vocês é o seguinte: o preço, né, o mercado em si, independente se é Forex, se é índice, se é cripto, se é qualquer coisa que tenha, ele nunca vai se movimentar aleatório, ok? Ele sempre vai ter um objetivo para se completar. Sempre, sempre. O algoritmo, ele é perfeito. A gente que, obviamente, não consegue, né, decifrar ele 100%, porque se a gente conseguisse decifrar ele 100%, é, não seria o mercado, né? Porque o mercado não tem como, não é uma coisa exata, né? Digamos assim, não existe nada 100%. Mas tem algumas coisinhas que a gente consegue dar sequência em movimento, entender um pouco mais para onde que o preço vai, etc, etc, ok? Peguei aqui o ouro, né? Que é um par diferente, né? Muita gente gosta de operar, eu inclusive também gosto muito de operar o ouro, somente para a gente variar um pouco dentro do mercado. E eu quero mostrar umas coisinhas para vocês aqui que é o seguinte, cara. Tudo é baseado em R's, tá? Tudo é baseado em R's. Como assim, Zê? Se a gente olha esse gráfico aqui, a gente tinha uma R atual, que seria essa. Aqui a gente tinha um Tata Sweep, certo? Aquilo que eu sempre explico para vocês. O que é um Tata Sweep, Zê? Estou assistindo um vídeo pela primeira vez. Tata Sweep nada mais é do que uma tomada de liquidez, ok? Quando o algoritmo ele faz esse Tata Sweep, né, nesse candle aqui, que é o candle mais da esquerda para a direita, isso aqui me gera esse primeiro objetivo, que seria esse objetivo aqui. Vamos cortar isso aqui? Somente para vocês entenderem, ok? Então, né, até aqui a gente não tinha nenhuma R. Vamos cortar mais uma. Beleza. Até aqui no diário a gente não tinha nenhuma R, né, nenhum range operativo para o preço buscar. Obviamente que se a gente olhar em temporalidades menores, claramente a gente vai ter. Porém, quando a gente olha no diário, o que eu preciso, né? O que eu precisaria que o preço fizesse? Ou ele fazer um Tata Sweep no candle anterior, que aí ele iria me dar meu bias, ou ele fizesse um Tata Sweep ou na parte superior ou na parte inferior desse meu candle da esquerda para a direita, que isso aqui que seria mais importante. Tudo isso aqui se chama Insight Candle, tá? Por quê? Porque todos esses candles estão dentro desse candle aqui, que seria esse candle mais da esquerda para a direita. Logo, quando a gente vê que esse candle aqui, ele faz um Tata Sweep em todos os candles, mas principalmente nesse meu candle aqui da esquerda para a direita, isso aqui para mim me mostra que, opa, agora ele tem um objetivo muito claro para poder trabalhar em cima dele. E o que seria isso? Como ele fez esse Tata Sweep na parte de baixo, logo ele viria para buscar esse range superior, né? Que a gente chama de CRT High, ok? Que seria o objetivo. Vamos colocar aqui como target de um dia, beleza? Que seria o alvo dele do diário. Porém, isso aqui é um dos meus DOLs. Quando eu vou saindo da esquerda para a direita, o que eu consigo ver? Eu consigo ver que eu tenho mais alguns alvos. Qual seriam esses alvos, Z? Se a gente olha aqui, ele fez um Tata Sweep aqui, certo? Certo. Porém, essa parte aqui já tinha completado, então isso para mim não é um alvo. Só que quando eu olho o próximo candle, eu tenho isso aqui também como um alvo. Então vamos colocar aqui também como um target, perfeito? Logo, eu olho o próximo candle e o próximo candle também. Isso aqui para mim também é um alvo, perfeito? Então, dentro da mesma R, isso aqui seria o meu DOL principal, tá? O meu objetivo principal do algoritmo. Porém, dentro da mesma temporalidade, o algoritmo ele está me dando outros alvos. O que significa isso? Significa que ele pode vir completar esse primeiro alvo, depois ele vai completar esse segundo alvo, e aí sim, depois ele vai completar esse terceiro alvo, que é o objetivo maior,
tá? Do algoritmo. Então isso serve para mim de quê? De quantidade de movimentação que o preço vai fazer no dia. Então ele pode muito bem um dia vir buscar apenas esse alvo aqui. Então eu não vou ficar segurando a operação até aqui em cima, tá? Por quê? Porque pode demorar muito, pode demorar, exemplo, 1 dia, 2 dias para poder completar isso aqui. Então para mim não é tão interessante. Mas isso não vem ao caso. Isso é somente para me te mostrar como a gente identificar se o preço ele vai continuar ou não a favor daquele novo objetivo. E assim, quando ele completar esse objetivo, o que, que ele vai fazer? Para onde ele vai continuar indo? Perfeito? Então vamos colocar isso aqui, que é o DOL diário, tá? DOL de um dia, perfeito? Show! Quando a gente olha, e lembrando que eu não vou te mostrar aqui em temporalidades menores, aonde que a gente entrar nessa aula de hoje, apenas para te mostrar a direção do preço, como que a gente vai continuar dando a direção daquele movimento, perfeito? Então, como você pode ver, ó, boom, no outro dia, o que o preço fez? O preço, ele nasceu, tocou na minha zona de PDM, que isso aqui também serve como uma zona de PDM, como uma zona de suporte da nossa R, e logo, boom, completou todos os nossos objetivos. O que eu quero te mostrar cara, tão interessante que é isso, que olha a perfeição como que o algoritmo trabalha. Ele veio exatamente para completar essa R. Nada mais, nada menos. Então, isso aqui, que se fosse o exemplo, no dia 1º de julho, né? Esse aqui era o alvo final do algoritmo. Simples assim. Então, eu não preciso, né, esperar que ele continue subindo e etc. Por quê? Porque esse aqui era o DOL do meu dia. Então, como você pode ver, como que ele buscou numa perfeição. Porém, o dia ele não acabou aqui, tá? Então, a gente consegue ver que o próximo dia, deixa eu cortar aqui, o próximo dia, o preço ele continuou subindo. Mas por que, Zê, que ele continuou subindo? Lembra que aquilo que eu sempre falo com vocês em relação a cada temporalidade, né? O mercado ele é fractal. Cada temporalidade a gente vai ter um objetivo. Quando eu jogo aqui, como ele já completou esse objetivo diário, eu jogo aqui para 2 dias, para mim ver se tem alguma coisa ainda que o preço pode buscar. Quando eu olho em 2 dias, olha só que interessante. A mesma R que foi criado no diário, lembra desse candle? Vamos voltar aqui, ó. Esse candle é o mesmo candle do diário, ou seja, esse aqui era o mesmo objetivo. Porém, por que o preço continua subindo? A gente tem duas opções aqui. Primeira opção é que se ele quisesse descer, ele teria que tomar o máximo desse candle, criando uma R para poder descer, ou ele vai ter outros objetivos mais acima. E aí sim que a gente começa a observar. Quando eu olho em 2 dias, eu teria o mesmo objetivo do diário, eu vou subir minha temporalidade para 3 dias. Olha só que interessante. Vamos lá, deixa eu carregar. Uau! Em 3 dias. O que eu tenho aqui em 3 dias? Olha só, esse objetivo em 3 dias. Deixa eu marcar aqui para você ver. 3 dias. E olha como que o CRT é perfeito, tá? Olha só como a movimentação é perfeita. Tarta sweep no candle mais da esquerda para a direita e, boom, tá indo a favor desse movimento. Então, quando eu volto para o diário, o que eu preciso entender? Como que eu vou saber se o preço ele vai continuar para vir buscar esse objetivo de 3 dias ou se ele vai reverter daqui? E aí a gente já começa a entrar no bias. O que significa isso? É o bias diário. A gente consegue ver para onde que é a intenção do algoritmo continuar naquele dia. Lembra que eu sempre falo com vocês que os meus alunos, antes de começar a semana, antes de começar o dia, a gente já sabe se o dia vai ser de alta ou o dia vai ser de baixa? É um pedaço do bias, tá? Não é somente o bias, mas a gente consegue entender para onde que o preço ele vai naquele próximo dia. E o que significa o bias? Quando a gente olha no diário, esse candle aqui, ele fechou por cima do candle anterior. Olha só que interessante. Ele fechou por cima. Então, eu tenho o bias de que, no mínimo, o preço ele tem que buscar a máxima desse candle. No mínimo. Por que no mínimo, Zê? Porque se ele quiser tomar esse máximo criando essa R para poder abaixar, ele pode fazer, tá? Óbvio que tem algumas outras coisas, né? Que obviamente aquilo que eu sempre falo, eu não posso trazer aqui para vocês tudo em respeito aos alunos, que a gente saberia que sim ou sim esse preço iria vir buscar isso aqui, tá?
mas a gente teria um bias até aqui. Então, esse aqui já era o meu primeiro objetivo do próximo dia. Então, esse é o objetivo diário. Por quê? Porque esse candle fechou acima do candle anterior. E aí, o que o preço fez? Bum! Olha só que interessante. Buscou a máxima desse candle. Então, como ele já buscou a máxima desse candle, eu já entenderia, a partir de outras coisas que a gente sabe dentro do algoritmo, que ele viria para buscar essa R de 3 dias. Olha só que interessante. Olha como que o algoritmo trabalha de uma forma perfeita. Na minha visão, isso aqui já está completado, tá? Isso aqui foi um fail swing, é uma outra coisa que a gente chama dentro da estratégia, tá? Que eu entendo e o algoritmo entende que é dessa forma, né? Já finalizou, como hoje é sexta-feira, né? Ainda não finalizou o dia, obviamente, mas como o preço ele já chegou aqui, o algoritmo ele entende que isso já está completo, então a gente já consegue perceber isso também, mas somente para vocês entenderem o quê? Que o preço, a forma que o preço movimenta, como que ele vai dar continuidade? Será que tem algum outro alvo para poder buscar? Será que tem algum outro objetivo? Porque às vezes vocês ficam confusos, né? Às vezes vocês entram na frente do gráfico e não sabem para onde que o mercado vai. Ah, e o que que o mercado vai fazer hoje? Para onde que o mercado vai fazer hoje? Lembra, eu sempre falo com vocês, não existe nada 100%. Na verdade, existe, né? O algoritmo ele é 100%. A gente que é falho. A gente não consegue entender, não tem como a gente prever 100% como que o mercado funciona, né? Isso é óbvio. Mas a gente consegue ter uma noção e, obviamente, com o tempo de tela, com os movimentos que acontecem, a gente consegue entender. Então, se o preço, tá? Se o preço, esse candle de hoje, continuar por cima desse candle aqui de ontem, obviamente, qual que vai ser o nosso próximo objetivo? O nosso próximo objetivo vai ser aqui em cima. Mas vai ser um dia de alta ou de baixa, Z? Até ele completar esse alvo aqui, então, até ele vir e buscar esse máximo, a gente tem um dia de alta. Agora, a partir do que ele vai fazer depois que ele tomar esse alto aqui, se ele vai criar um R para poder cair ou ele vai dar continuidade nesse movimento, aí já é uma outra história, já é outra parte de um movimento. Mas somente para você ver que, olha só como que ele completa os movimentos de uma forma perfeita. Então, eu tinha aqui essa R de um dia, que seria a mesma R de um dia e de 2 dias, olha só que interessante. E quando a gente vem para 3 dias, eu tenho também essa R de 3 dias, que na minha visão está completado, perfeito? Então, mais um vídeo para você ver, para você começar a querer se aprofundar dentro da estratégia e você ver de fato como que funciona e como que a gente enxerga, né, de fato, o mercado, né? E aí você pode ver que, mais uma vez, aquilo que eu sempre falo, a gente está trabalhando apenas com altos e baixos, a gente não está preocupado com FVG, a gente não... Porque pensa comigo, se eu observo o FVG aqui, ó, olha só, aqui eu tinha um FVG, olha só, não era para o preço reacionado aqui? Por que que ele subiu estourando aqui? Porque FVG não vai segurar preço. Ele pode ter uma reação, Zê? Pode. Claro que pode. Porém, isso aí não é... O mercado ele não trabalha em cima disso. O mercado ele trabalha acima de altos e baixos. Simples assim, turma. Olha só, se você pega aqui, ó, vamos lá para o diário. Vamos lá para o diário. Se você pega, olha a movimentação do preço. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Só isso, o preço ele trabalha dessa forma. E é isso que o algoritmo ele é programado para poder fazer. Se você pegar aqui, ó, e começar a enxergar, né, no diário R's por R's, cara, você vai ver muita coisa aqui. Você vai ver que, ó, Tarta Sweep aqui, o que que ele buscou? Ele buscou o nosso objetivo aqui em cima. Perfeito? Tarta Sweep aqui, o que que ele fez? Buscou o nosso objetivo aqui embaixo. Tarta Sweep aqui, buscou o quê? Nosso objetivo. Opa, aqui embaixo. Tarta Sweep aqui e buscou o nosso objetivo aqui em cima. Ah, é óbvio que depois do que aconteceu, fica mais fácil para a gente poder identificar. Mas é isso que eu quero que você enxerga. Por quê? Porque se já aconteceu, não foi só hoje que aconteceu. Você pode puxar o gráfico. Vamos puxar o gráfico. Vamos puxar, 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 puxar. Vamos voltar aonde você quiser. Que sempre vai ser a mesma coisa, tá? Sempre vai ser a mesma
coisa, perfeito? Ó, data sweep aqui, mesmo movimento. Data sweep aqui, completou a R aqui em cima. E assim sucessivamente. Ó, data sweep aqui fechou um pouco por cima? Fechou, só que isso aqui eu enxergo também como uma nova R. Completou o seu objetivo aqui. Então, a partir do momento que você começar a entender que, olha só, data sweep aqui, em nenhum momento fechou por baixo, e o que, que ele fez? Completou o seu objetivo aqui. Simples, simples assim. Então, quando você começa a enxergar o mercado dessa forma, o seu jogo vira, tá? Você vai ver de fato como que o mercado se movimenta. Você vai ficar esquecendo de BOS, de CHOT, de FVG, de oferta e demanda, de não sei o que, de 50%, de Fibonacci, que não sei o que. Eu não estou falando que isso não funciona. Óbvio que tudo funciona. Se você tiver um gerenciamento, tudo funciona para você. Mas qual que é a forma que você está enxergando isso? Será que com todas essas coisas, com todas essas teorias, você está tendo resultado? Fala para mim, seja sincero. Não, por quê? Porque o mercado ele é simples, simples. Então, quanto mais complicado é uma estratégia, quanto mais coisa de confirmação que tem, quanto mais isso, quanto mais aquilo, você vai ficar confuso e você não vai ter resultado. Então, lembre-se, o mercado ele é feito de QZ, vela, tempo e preço. Nada mais do que isso. Perfeito? Então, um ótimo final de semana para você. Esse vídeo está sendo gravado agora sexta-feira às 3h45 da tarde. Tô finalizando, né, a semana. Já fiz o que eu tinha de fazer com a comunidade, todas essas coisas a gente já operou. E tô gravando esse vídeo para você aqui, então espero que você assista ou hoje ou nesse final de semana para você estudar e ver de fato, né? Faça seu backtest, não acredita em mim não. Faça o backtest para você ver como que funciona. Perfeito? Então tamo junto, vamos para cima e um abraço do Z.